Eu tenho um amigo que ele é um CLT e trabalha muito, é um cara extremamente trabalhador, tem 200 filhos, e já deve ter os seus quase 50 anos. E ele olha para isso aqui com curiosidade, inclusive ele faz parte do grupo Guerreiros da Luz, e ele pensa, quando eu está bebendo, ele bota o karaokê e ele começa a cantar. Aí ele diz, eu gostaria de fazer, toda vez que eu estou bebendo, eu gostaria de fazer um pacto de riqueza e de fama. Poxa, a gente pode falar sobre isso, eu dou um jeito, eu arrumo dinheiro e tal. E aí ele mandou um vídeo para mim em que ele canta no karaokê. Mas bêbado, quando você está em estado de embriaguez e desordem, então todo mundo se torna cantor. O karaokê permite essas parafilias musicais, essas perturbações. E o indivíduo quer fazer aí o pacto de riqueza e de fama. Mas existem esses pactos. Então, eu também já vi um mestre falando que se existisse esse pacto, ele não estava aqui vendendo o serviço dele. Então, você está com Nicodemo Silva. Para entrar em contato é 819-9393-3813, repito, 819-9393-3813, e a gente vai destrinchar isso para você. Existem esses pactos, sabe, fama, de riqueza, isso é verdade, se vende a alma, e a gente vai ver isso, ok? Então fique conosco, vamos até o fim, comente, curte, compartilhe. Você está no canal 2026. Esse ano vai ser um ano muito quente, a gente vai estar aqui com análise de futebol, de Copa do Mundo, de política, de geopolítica. Esse ano vai ser arretado, ok? E bora que bora. Para que se tenha um impacto interessante, particularmente se o indivíduo estiver querendo um pacto para determinada coisa, o mais importante é você ver o Mary Bologum, sabe? É você ver o jogo de búzios, as contas de Ifá. Existem jogos que são extraordinários. Eu tenho aqui na minha mesa alguns que são utilizados por quem sabe e também por quem não sabe. A gente vai ver muito na internet as pessoas utilizando isso aqui sem saber o que estão fazendo, né? Então, o primeiro aqui é o Mary Bologum. Eu vou apresentar o Mary Bologum como o primeiro jogo, o jogo mais importante, que foi criado aí por 3 senhoras que fizeram um resumo de tudo que sabiam a respeito dos negros escravos e fizeram essa adaptação para que mulher também pudesse jogar. Durante os 350 anos de escravidão, esse jogo foi o farol, foi o guia da raça negra. Então nós temos aqui os 16 odus. Através dos 16 odus, a gente pode ver o caminho de cada orixá, o caminho de cada pessoa em relação àquele orixá. Então, é o jogo mais seguro que existe. Inclusive, quando a gente pega a data de nascimento sua, a gente pode ver o seu Odu, e o Odu corresponde a uma dessas caídas das contas de Ifá e de Neri do Ologum. Outra coisa muito interessante é que os pais santos, as mães santas, dizem, você vai receber seus direitos, sua mão de faca, e aí a sua mão de búzios, e aí são 7 anos para
as pessoas receber esse jogo de búzios, certo? E aí a gente vê os pais de santo jogando e dizendo, nesse jogo, sabe, a gente vai olhar o seu caboclo, a gente vai olhar o seu Exu Catiço, Exu Ventania, você tem perto de você uma pombagira de cabaré nesse jogo. As pessoas estão usando esse jogo para surrupiar vocês, para extorquir as pessoas. Porque só quem fala nas contas de faz são os orixás. Nenhum Exu Catiço, que é Exu Ventania, Exu Tiriri, Exu Marabu, Exu Veludo, nenhum fala no jogo de búzios, como também nenhuma pombagira fala. Esse é um jogo que fundamentou o candomblé. E o candomblé não tinha pombagira no início. Como que eu sei? Primeiro, o jogo não fala de nenhuma pombagira, que é aí o jogo das contas de espada. Depois a gente vai ver as grandes obras, que é justamente as obras orixás de Pierre Verger, né? Fatumi Pierre Verger, inclusive tem a Fundação Pierre Verger em Salvador, e ali só fala dos orixás, nada para pombagira. E depois você pega outra obra ilustre, né, que é Os Orixás e Seus Mitos, de Alexandre Prandi, e emérito professor da PUC, e você não vai ver nada sobre pombagira. E você vai adentrar também a obra Bahia de Todos os Santos, de Jorge Amado, e não há nenhuma relação sobre pombagira, porque não era levada a sério e porque não fala, não tem nada a ver com o candomblé. Quem vai se formalizar em pombagira, né, se fundamentar e vai se tornar uma autoridade é Ana Maria Farelli. Ela vai fazer as pesquisas dessas pombagiras que vão surgindo, né, a partir da expansão do candomblé, né, do grupo da diáspora. Quer dizer, as pessoas vão passar a fazer formas de pensamento e aí vão surgir as pombagiras. Então, é muito importante isso, né? Quando você tem aí o conhecimento dessas coisas, sabendo que o jogo, o Merdologum, ele não está relacionado com essas pombagiras. Então, Merdologum, somente pela data de nascimento, e me observe bem, a gente vai saber, muito interessante isso, se para determinada área essa pessoa tem os caminhos abertos. Ok? Então a pessoa chega querendo fazer um pacto, chega querendo fazer uma amarração, chega querendo fazer. E o correto, se for uma coisa profissional, é você jogar o jogo de búzios. Ou você pegar a data de nascimento e você ver de acordo com o Merdologum. São 16, e nesses 16 você vai ter o odor de cada um, certo? Por exemplo, se você estiver querendo fazer um adoçamento, se você quiser fazer uma amarração, e você tiver odores, como por exemplo o Caram, que corresponde a um búzio aberto e 15 fechados, então você pode ter muita sorte, particularmente com a prostituição. Mas se você estiver querendo amar, então o Caram não é o Odu, né, que de acordo com o jogo não é um Odu de sorte para o lado amoroso. Aí você vai para 2, que é Idiocô. São 16 búzios, são 2 búzios abertos e 14 fechados. Deixando bem claro que os búzios só falam quando a boca está aberta. Então, só abriu a boca, só abriu com 2. Então, nós teremos Ibejis, nós teremos Ediocô. E Ediocô precisa partilhar a sua vida com outra pessoa para ser feliz. Se ela for fazer um trabalho relacionado com fama, primeiro a gente vai ver os talentos, que desse amigo que faz karaokê não sabe cantar, não tem técnica vocal, a idade já está avançada, né? Porque o cara começar com 50 anos, 49, 50 anos, acho que é a idade do cara, não existe, né?
Você vê que todas essas estrelas começam cedo, como quando estão bonitas, fisicamente, etc. Então, o que nós vamos ver? Ediocô precisa partilhar tudo com o outro, né? Inclusive, como dizia Hélio Couto, para colapsar a onda, você precisa contar para o outro. Você precisa contar com o outro, você precisa pensar no outro. Porque é aí que, como você vence o ego. Então, para ter sorte no amor, em abertura de caminho, de prosperidade, Ediocô tem que pensar no outro. E não estamos falando de riqueza e de fama. Quando chega no do 3, que é o do Itaú-Dá, que são 3 búzios abertos e 13 fechados, veja, o que está falando são os que estão abertos. Nós temos Itaú-Gundá, e Itaú-Gundá é onde surge Ogum, e Ogum teve várias mulheres que perdeu todas para Xangô. Perdeu Obá, perdeu Oxum, né? Perdeu inclusive Yansan. Então a gente percebe que devido à violência desse Odu, em que Ogum é a base, é a ponte, então essas pessoas, elas não terão, elas dificilmente terão abertura para o lado afetivo. Então vai ser preciso, para que ela modifique, vai ser preciso toda uma história. Ela vai saber, precisa saber quem é ela de acordo com o arquétipo. Se a pessoa não tiver iniciação, e veja muito bem isso, se você não tiver iniciação, se você for de Itaú-Gundá, então você vai estar vivendo o lado pior de Ogum, que é justamente a agressividade, a violência, sabe? Tudo para ontem, a ansiedade, inclusive em relação à mulher. Então a iniciação, você vai saber quem você é e vai para o lado oposto. Quando você descobre que você é daquela forma e você tem uma iniciação, quando algum recebe as suas coisas, o Du recebe suas coisas, então você se torna um cara mais compreensivo, um cara mais fácil de trabalhar com o lado amoroso, tá? Quando você chega em 4 burros abertos e o restante fechado, vai aparecer o número 4, vai aparecer Irossum. E nós não estamos falando ainda de riqueza. Em Irossum nós temos, porque é quando a cabeça carrega o corpo, nós temos a alta intelectualidade. Então essa pessoa pode chegar onde ela quiser, sabe? Só que ela tem um problema, ela é cabeça, ela não é coração. Então a gente vê que é chamado Irossum a pequena riqueza. E que essa pessoa nasce com patente. Ou seja, ela precisa participar de cultos afro-brasileiros. E eu não sei se vocês sabem, mas os brancos estão tomando conta de candomblé, de umbanda, de quimbanda, agora é todo mundo branco. Por quê? Porque as pessoas têm essa herança enorme dos mamelucos, dos mestiços, dos indígenas e dos negros. E esses brancos, eles estão tendo consciência, enquanto os negros estão fugindo da sua ancestralidade, né? E passando a visitar cada vez mais o psiquiatra, então nós temos aí os brancos entrando na Umbanda, no Candomblé, e o Candomblé tem diversas nações, e em Quimbanda, tá cheio de gente branca lá. Então, representa exatamente isso. O Irossum representa a cabeça que leva o corpo, e essa pessoa precisa estar dentro de uma religião de cunho afro-brasileiro para poder ir além. Então, aí chega em Oxê. Quando a gente chega em Oxê, Oxê é o lado em que Oxum aparece, sabe? A gente já tinha uma devassidão em Ogum, com 3 burros abertos, porque Ogum é devasso. O arquétipo é devasso. E aí a gente chega em Oxê. E aí vocês estão ouvindo aí os meninos brincando de laúça, né? Então nós temos em Oxê. E Oxê são 5 búzios abertos e é a chegada do Oxum. Então o Oxum ali, gente,
Vocês não imaginam, sabe? Você que está namorando uma pessoa de Oxé, você que está namorando uma pessoa do Oxum, desse Odu, para você ter ideia, é o Odu de Jair Bolsonaro. Você faz a conta e vai dar o cheque, são 5 burros abertos e os restantes fechados. Então nós temos aí uma pessoa que tem uma grande abertura para o amor, mas costuma ter uma devassidão incrível. Aí temos o Bará, que é mais sério. O Bará, ele é relacionado com o lado da prosperidade, ele é relacionado com fama, ele é relacionado com riqueza, sabe? Ele pode sim ser trabalhado, mas apareceu uma pessoa aqui de Obará, um amigo de Obará, que eu vou chamar como ele Júnior, e Júnior ele era o maior baba-ovo que tinha aí do outro patrão. Baba-ovo, baba-ovo. Ele só conseguia falar, ele trabalhava no supermercado, quando chegava à noite, ele vinha conversar comigo, ele só falava do trabalho, sabe? E eu queria muito conversar com ele, de mestre para aprendiz, para passar as coisas para ele, para fazer ele superar esse lado, né, de receber somente aquele salário mínimo. Mas ele só falava do trabalho, sabe? Ele entrou nas férias, a férias era infernal, porque ele estava com medo, que já tinha pessoas lá, mais jovens, e estava querendo tomar o trabalho dele. E eu perguntava, meu amigo, você chegou do trabalho, você não é mais o CLT, você não trabalha mais em horta, você não trabalha, mas agora você toma um banho, tira a bata para eu poder conversar com você. Vamos pensar em outras coisas, fora a questão do seu trabalho. Mas ele não conseguia. Até que um dia, quando chegou aí, ele teve um problema no pulmão, um edema pulmonar, e aí ele recebeu 5 dias em casa. E eu digo, pronto, agora a gente vai conversar, que eu estou há mais de um ano tentando, querendo conversar com o homem, não com o CLT. Gente, foi pior. Eu digo, ó, ele disse, amanhã, a partir da manhã eu estou em casa, eu vou passar 6 dias de atestado médico e a gente conversa. Marcando para tal hora, entrei em contato, nada, entrei mais tarde, nada. E quando ele conversou comigo, ó, vai desculpando. O povo lá no supermercado não diz sem mim. Rapaz, mas você tá com problema. Ah, mas ligaram para mim, eu só vou uma vez e eu passei a manhã lá ajudando, que aquilo ali, sabe? Ele estava feliz porque ele estava lá doente, mas os patrões ligavam, e isso é contra a lei, e ligavam e ele ia lá resolver. Por fim, ele foi hospitalizado. Ele estava feliz porque ele estava com edema pulmonar, e que coisa interessante, eu estou com edema pulmonar, mas meu patrão me deu um direito que eu não tinha. Eu estou no hospital aqui, coisa mais chique do mundo. E aí não deu mais para conversar com ele. Terminei bloqueando, ele me bloqueando também. É uma pessoa que eu gosto muito, o Júnior, mas não tem pessoas que nascem mesmo para escravos. Então observe, ele nasceu em Obará. Ele poderia fazer um pacto de abertura de caminho, de prosperidade. Poderia, mas com essa mentalidade é impossível. Então veja, você nasce com a energia de riqueza, você nasce com a energia, tá? Mas simplesmente você não consegue sair daquilo lá. Então são aí os 6 búzios abertos. E aí vem o 7, que são 7 búzios abertos. O número 7 que a gente fez a conta vai dar justamente, por exemplo, a gente procura lá e quando vai para além dos 16 búzios, a gente tira 9 fora. E aí, no caso, vai dar o 7. E é muito fácil de fazer, todo Pai Santo faz. Então, esses 7 búzios abertos, essa contagem que dá com 7 búzios abertos, é da pessoa azarada, é da pessoa assombrada. Então, veja, o Caram não deveria fazer parte de abertura de riqueza e de fama. Porque o cara não terá fome nem riqueza. Ok? Hiroshima vai ter dinheiro, mas ela vai vilipendiar aquele dinheiro. Porque ela vai mexer muito com a questão da espiritualidade. E ela vai se dar muito mal.
E Irossum é a pequena riqueza, então não é para fazer pacto de fome e de riqueza. Já o Bará é. Então, depois do 7, esse 7 também não pode, não deve fazer abertura de prosperidade, de caminho de riqueza, não deve. Embora esteja bem, possa pagar, não deve. Então, o Caran não deve. 4, Irossum não deve, que é mãe de santo. É raro você ver uma mãe de santo rica, né? Aí você vai, não, mas mãe Michele está com problema porque as pessoas que não realizam o que pagaram e pagaram caro e vão falar dela, ela está processando aí. Então a mãe Michele está processando. E eu vi essa briga entre ela e Bruxo Malagueta, e aí é o que você vê nas redes sociais, sabe? E por que não acontece? Porque a pessoa deveria jogar o Méridolo 1, as contas de esforço, para saber se ela tem abertura para isso. E aí eu estou falando para você, em 7, você não tem abertura. 8 é o Joinilê, tem abertura para crescimento, expansão. O Joinilê tem. São os orixás com fumes, a vaidade. Pode ter um caminho de prosperidade, abertura de caminho. E aí em 9 nós temos Ossá. Ossá é o Odu de quase todo brasileiro. Quase toda pessoa tem Ossá. Porque é o peso exatamente de Nanã, da mãe dos escravos e tudo mais. E o Ossá relaciona-se com o sangue, relaciona-se com coisas poucas. E essa pessoa pode crescer, sabe? Mas dizer que há uma abertura para essa pessoa fazer fama e riqueza é difícil. Aí entra 10 Ofum, que é excelente, 10 Ofum. Vem 11, que é o Arim, que é excelente para abertura de caminho e prosperidade. Vem 12, que é Icá, e aí é muito interessante Icá nos negócios, porque Icá é violento nos negócios, mas na área amorosa a gente vai ter problema. E vem 15, o Beogundá, que é de novo Ogum, e agora o Ogum já está maduro, né? E vai precisar de muitos trabalhos para que esse Ogum tenha essa abertura também. E 16 vai dar a Láfia. Então você precisa jogar, jogar e jogar, sabe? Quando o Babalorixá, quando o mestre estiver jogando e ele vê a abertura para prosperidade, abertura de caminho e prosperidade, então ele pode ver se você tem estrela de riqueza. Então, se o búzio der uma láfia, o mais correto é ele procurar agora fora dos búzios, certo? Então aqui nós vamos ter alguns tarôs, por exemplo, esse tarô é o tarô mitológico, que a gente vai ver os arquétipos que estão regendo aquela pessoa naquele campo. Isso depois que a gente viu se essa pessoa tem abertura, né, para caminhos de riqueza ou outro. E aí, se a pessoa tiver talento, a gente vai ter uma história muito interessante, né? Esse aqui é o tarô de Wick, ou o pessoal chama aí de White. Então, nós temos aí, ó, né? Pode ser feita, a gente vai perguntar aos búzios, em qual tarô a gente pode fazer a pergunta, né? Se o tarô de Witt, se o tarô mitológico. Temos o oráculo, né? Que esse aqui é o oráculo de Seu Zeppelin. Temos o oráculo de Exu. E, por fim, temos o baralho cigano, né? E temos ele de diversas formas. O baralho cigano, onde a gente vai olhar com clareza, deixando claro para vocês que é preciso que a pessoa realmente saiba jogar, tá? Eu jogo desde 1994, desde antes dessa expansão que houve da internet. Então eu jogava viajando e olhava as pessoas nos olhos. Trabalhava com tarô, com baralho cigano, tarô dos anjos, tarô mitológico, diversos tarôs. Foi com a internet que foi acontecendo, inclusive em 2018 com o canal Tarô de Ouro, que vai ter aqui uma playlist, o Tarô de Ouro, para a gente fazer as previsões do ano, para a gente fazer o que está acontecendo, para a gente colocar tudo direitinho, né?
E a gente vai trazer muito conteúdo para vocês curtindo, comentando, partilhando, certo? Então, assim, é preciso que o cara seja experiente demais para ver se há para você, sabe? Isso aí a gente vai ver tudo, vai pegar, vai olhar a astrologia, a numerologia, o Odu. Além da gente ver o Odu, a gente vai ver a astrologia daquela pessoa, né? Se a pessoa quiser fazer esse pacto de abertura de caminho e prosperidade, toda pessoa pode fazer se não tiver no Udu errado. Porque tem Udus, como eu falei, que, sabe, eles vão ajudar um pouco, mas não vai ajudar muito. E tem Udus, como é o caso do 11, o Ari, 8, o Johnny Lee, 10, o Fum, 12, Ika, né, Aturá, aliás, sabe? Que vão ter essa expansão. Não é que porque você não está nesse Odu, você não pode perceber, você pode. Mas para justiça, por excelência, para que você não seja enganado, então é preciso fazer tudo direitinho. Por isso que antes de você fazer qualquer pacto, sabe, de você fazer qualquer ritual, o importante é você jogar o jogo. Agora, qual o problema? O grande problema é que quando as pessoas vêm jogar, elas querem uma coisa que elas são familiarizadas. E aí preferem o jogo de cartas. E o jogo de cartas, ele pode ver muito, certo? Então, se o cara for honesto, como o jogo de cartas não vai tão longe como o Udu, então ele tira o Udu mesmo assim no jogo de cartas e vê se aquela pessoa, ali no jogo de cartas, que é o que elas preferem, porque já foram muito enganadas no jogo de búzios e também no jogo de cartas, porque elas não tiveram contato com um profissional de verdade. Então, eu tenho diversos certificados na parede, tarô, baralho cigano, búzios, iniciação, baralho cigano básico, baralho cigano avançado, profundo, tarô, caramba todo, para você ter acesso. Então, o pacto de riqueza, ele vai acontecer em alguns momentos para uma pessoa que tenha um talento extraordinário. Então não adianta você estar com 50 anos, cantar karaokê, ser completamente desafinado, não souber o que é um dó e um ré, não sabe nada, nunca teve contato com nada. Porra, você está se auto-enganando, cara. Sabe? E eu tenho certeza que você sabe que você está mentindo para você. Se você é um perna de pau e você quer ficar famoso fazendo pacto de riqueza para ter tanto dinheiro como o Neymar tem, aí fudeu, cara. Não tem como. Por isso que a gente faz logo a anamnese. Faz logo, ó, e qual é o talento que você tem? Ah, eu canto. Você manda aí uma música para mim, você cantando. Manda aí foto, manda você no barzinho, sabe? E aí a gente vai saber se pode fazer uma abertura de caminhos, prosperidade, e se tem ali fama e riqueza para aquela pessoa. Se tem no destino, se tiver fama e riqueza no destino, é que a gente pode fazer alguma coisa. Por isso que não precisa o Pai Santo ter, porque o Pai Santo de Anitta não é rico, foi a Anitta que ajudou ele, não é? Mãe Cleusa, mãe menininha do Cantuá, a Maria Bethânia, Caetano, que ajudaram a Mãe de Santo. Então, necessariamente, o médico não precisa ser operado. Ele não precisa fazer cirurgia em si mesmo para ele provar que ele é bom. O importante é você. Então, o jogo precisa ser total. Precisa se ir longe no jogo. Ah, eu quero um jogo para saber se eu posso fazer abertura de caminho, prosperidade, se no meu caminho tem fama de riqueza. É preciso que não seja um jogo qualquer, mas o jogo. Então é por essa razão que muita gente vai lá, Mãe Michele, vai lá
em pai não sei quem e tudo mais, e se faz o pacto. Ah, vou fazer um pacto de abertura de caminho, de riqueza, vou fazer com Oróbado, vou fazer com Bunê, vou fazer com Baal, Beuzebu, sabe? E a gente não vê isso acontecendo. Mas o senhor está dizendo que quem consegue essa abertura de caminho, essa riqueza, é quem tem na estrela? É isso que eu estou dizendo para você. Não se engane. Você vai, Hannah Salomão, e ela fez um pacto, e ela cresceu muito. Hannah Salomão tem o Odu para riqueza, ou seja, tem o Odu de abertura. O Odu de abertura, que eu falei, 2 é de Ocô, 3 Itaúndá, né? 5 Oxê, porque vai conhecer pessoas importantes. 6 Obará. 8 Ojoanilê. 10 Ofum. Então existe os Odus e não há erro. A pessoa não vai errar. Inclusive, a gente pode com o tarô rastrear toda a vida daquela pessoa. A pessoa que quer fazer o pacto. Mas qual é o grande outro problema? Fora a pessoa só querer o jogo de cartas. É que ela quer logo, meia hora dá para fazer. Olha, você quer resolver sua vida. Meia hora dá para fazer o jogo. A gente tem que fazer meia hora, senão perde o cliente. Mas o cliente sério, velho, mestre, eu quero saber tudo. E a gente vai rastrear outra vida dele. Né? A gente vai ver o Odu, vai ver o que o Odu está pedindo, né? E tem pessoas que vêm de casas que fizeram pactos, lá vai. E eu conheço um bocado de mestre safado que as meninas vieram fazer pacto aqui, depois saíram fora. Ah, não, você pode dar o que você ia lá, dar lá, você pode dar aqui. Mas como assim? Não, porque o Lúcifer de lá é o Lúcifer daqui. Porque o Bunê de lá é o Bunê daqui. Porque o Paimon daqui. E isso não é verdade. Não é verdade. Como também Ogum não é só um tipo Ogum, existem 9 tipos de Ogum. Iemanjá também são 9 tipos de Iemanjá. Não é uma Iemanjá só. Então não é só um Daimon, Baal, Beuzebu, não é só. Particularmente que eles também trabalham com fronteiros dentro de Quimbanda e com as suas legiões. Então aquele que representou o Daimon lá no seu pacto pode ser outro diferente daquele da casa daquela outra pessoa, porque também você não sabe o Odu daquela pessoa, daquele mestre. Se ele tiver a mão em Ofum, ele bota a mão e você cresce. Mas se ele tiver a mão de pobreza, em Ocarã e Odi, ele bota a mão em cima de você e você quebra. É a mesma coisa você entregar o seu destino a um radiestesista que tem um Odu horrível. Por exemplo, você pega a coisa lá para fazer, ela vai fazendo lá a radiestesia sua, você tem que dar o nome e a data de nascimento e o consentimento. E aquela pessoa, aquela radiestesista, ela ficou de fazer ali para ajeitar a sua vida material, sua vida não sei o que, lá vai. Então veja o grande problema. Sabe, se ela é de Ocarã, se ela é de Odi, se ela é de qualquer Odu azarado, ou se ela é de um Odu por exemplo, de ansiedade, que é Irosum, quando ela mexer na sua cabeça, ela vai passar toda a ansiedade para você. É como o sexo, é uma troca de energia. Se ela for de cá, ela vai passar a violência. Se ela for de Itaúndá, ela vai passar a agressividade. Você vai passar uma semana, ela está tratando de você e você é super agressivo e ela vai dar uma explicação. Não, é porque ela lhe dá força para você crescer, mas não é isso. É porque o Odu dela não deveria estar tratando da sua cabeça. Então existem aí um bocado de mistérios que tem a ver com esse pacto de abertura de caminho e prosperidade
pacto de abertura de caminho e prosperidade, a gente pode fazer, a gente mesmo olhando que aquele Odu, ele é diminuto, como é o caso de Ocaran, que é a pequena riqueza, sabe? Mas você pode ajeitar os Odus, e tem Odus que não podem. E tem pessoas que têm um extremo talento de música, ok? De futebol, sabe? E nem mundo de coisa. E a ele você vai ver. Bom, aqui tem uma abertura no jogo. Eu estou vendo essa pessoa famosa e rica, mas está no jogo. Ali você vai fazer os trabalhos só para que isso aconteça. Então, é por isso que é tão controversa essa questão de pacto, de abertura de caminho, aliás, de fama e de riqueza. É por isso que tanta gente procura essa mãe de santo, sabe? E paga 15 mil, 14 para fazer um pacto, e procurava o Vic Vanilla, que roubou meio mundo de gente, e não acontece nada. Porque o importante tem que começar, sabe, pelo jogo. Quando você vai ao médico, ele tem que fazer o exame em você, ele tem que lhe escutar, fazer o exame antes de passar o remédio, né? Mas você, a mulher que o Vic Vanilla pegou 70 mil reais dela, se eu vi que ele foi dar um curso de cabala e ele não sabia nada de cabala. Mas eu fiquei mesmo assim. Você pergunta por que ela ficou? Ela passou por uma série de humilhações para conseguir o que ele queria, ainda deu 70 mil reais para ele, e depois ele quebrou o altar dela, e todo mundo viu. Sabe, ele fez isso, o Vic Vanilla. Tá? Então, assim, cara, as pessoas, como disse Robert Greene no livro, As 48 Leis de Poder, as pessoas querem ser enganadas. E elas são todo dia são enganadas. Tá? Então, se você entrar em contato comigo, primeiro, 819-9393-3813, sabe? Vem aquelas pessoas que dizem, eu quero fazer um pacto, mas eu não tenho nada. Tenho dinheiro. O senhor pode fazer e depois eu pagar? Como assim? Eu vou pegar meu tempo. Eu vou para a feira, eu vou comprar o material, vou comprar carne, uísque, tudo. Trabalhar para você, que eu não sei quem você é, para se acontecer aí você, porra, isso é irracional. Isso não é, sabe, isso não, nenhum animal pensa assim. Claro que isso é irracional. Ninguém vai trabalhar para quem não conhece gratuitamente, esperando com o ovo no cu da galinha. Isso não vai rolar. As pessoas que estão aqui nas redes sociais, elas têm que pagar a internet. Elas têm que pagar aluguel, água, luz e tudo. Elas não vão trabalhar para você de graça. Você está nessa merda, você está nessa futência, você não deve procurar fazer pacto, não. Você deve participar de algum trabalho coletivo, sabe? Para ir lhe ajudando a você sair quando você tiver condições de você pensar em fazer o pacto. Então, essa é a verdade sobre pacto de riqueza e de fama, sabe? É preciso ver que você tem fama e riqueza. É preciso ver o que você tem para oferecer para a sociedade, para as pessoas, em troca daquilo lá. Música, arquitetura, arte, poesia, cinema. O que você tem, não é? E tem a ver, se for música, tem a ver com sua aparência, tem a ver com sua juventude, né? Até cinema também. Então é complicado, cada caso é um caso, a gente precisa olhar, tá bom? Então, esse é o canal 2026, chegou a nossa vez. Eita!